a Idade Média tá recheada de lendas com animais fantásticos e heróis que nunca existiram. Sim, vários heróis nunca existiram, vídeos aqui no canal, mas também existiram vários heróis reais na Idade Média. Pessoas que deram a vida pelas suas causas e nada traduz mais do que esse sentimento de heroísmo, de fortitude na Idade Média do que o cavaleiro medieval. Os cavaleiros medievais entraram na história pelo seu código de honra, bravura, coragem, caridade e habilidade no campo de batalha. Então bora falar sobre os maiores cavaleiros medievais que já existiram, mas antes, mete a machadada. Morri. Mete a machadada no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos para ajudar o Cavaleiro Medieval a continuar fazendo os vídeos e considere se tornar um membro do canal. Antes de gravar esse vídeo, eu mandei uma foto do estúdio aqui. Antes de eu gravar, mandei uma foto para os membros do WhatsApp e a gente conversa várias coisas lá. Então considere se tornar um membro para entrar no grupo do WhatsApp do Caverna Medieval. Vamos pro primeiro cavaleiro da lista, Rodrigo Dias de Vivar, o El Cid Campeador. Rodrigo Dias de Vivar nasceu por volta de 1043 no reino de Castela, onde hoje é a Espanha, e ele fazia parte da baixa nobreza espanhola, servindo como cavaleiro do rei Sancho II. Ele se provou pouco a pouco como um grande guerreiro nos campos de batalha, ganhando o seu apelido de El Campeador, o mestre do campo de batalha, se tornando um dos principais capitães do exército do rei. Rodrigo foi leal a Sancho até a morte do rei em 1072. Ele também foi leal ao seu sucessor, o rei Afonso VI, até 1081. Mas aí ele foi banido do reino, depois de brigar feio com o rei, fazendo com que Rodrigo ficasse puto e falasse assim: quer saber? Eu vou atrair os cristãos e vou me aliar aos muçulmanos. E ele foi pro Taifa de Saragossa, ali durante a Reconquista na Península Ibérica, e ele se aliou ao califa, ao rei Al-Mutamã Billah. Foi justamente nesse tempo, com os mouros, que Rodrigo ganhou seu outro apelido, o El Cid, que significa o Senhor em árabe. Mas, por uma ironia do destino, depois de anos servindo aos mouros nos campos de batalha, El Cid voltou a servir o rei Afonso VI. Ele se reconsiderou, se arrependeu, ele voltou em 1087, mas os dois não se davam bem desde antes. Então, um ano depois, o El Cid foi banido de novo. Aí ele falou assim: quer saber? Vou me aposentar das batalhas. E ele morreu sozinho em Valência. Ali ele morreu afastado no campo em Valência em 1099. Só que para alguns, El Cid foi um grande cavaleiro, só que para outros, um grande traidor. Mas na verdade, para muitos historiadores, a história de El Cid é puro mito. Se você quer saber a verdadeira história e a história completa de El Cid, eu fiz um vídeo aqui no canal, é só ir lá assistir. Mas antes de continuar, eu quero acrescentar aqui na lista uma menção honrosa, porque ser um cavaleiro medieval, antes de tudo, era ser um herói, alguém que dava a vida por uma causa, pelo seu lorde, pelo seu senhor, seja ele um senhor terreno ou o senhor que está nos céus. E uma grande heroína medieval que deu a sua vida pela França, por Deus e o seu rei, foi Joana d'Arc, a Santa. Ela pode nunca ter lutado em uma batalha, como os historiadores dizem, e ela pode também não ter sido um cavaleiro medieval, mas a sua bravura, que inspirou multidões, fez o seu nome entrar na história. Até hoje ela é reconhecida como um símbolo de bravura e coragem. Eu fiz um vídeo todo sobre ela para você ver. Vamos então para o próximo grande cavaleiro da lista, o Godofredo de Bulhão. Não é Bulhões, é Bulhão. Godofredo nasceu por volta do ano 1058 e era filho de um conde, o Conde de Bolonha. Então, o pai dele lutou ao lado do grande Guilherme Conquistador, o primeiro rei normando da Inglaterra. Godofredo já tinha o sangue guerreiro nas suas veias, nas veias da sua família, mas ele teria que se provar como um grande nobre, um grande guerreiro, porque depois da morte do seu tio, Godofredo IV, o Duque da Baixa Lorena, em 1076, o Duque apontou o Godofredo de Bulhão como seu sucessor. Então Godofredo herdou grandes terras e o título de Duque da Baixa Lorena, que hoje fica na Bélgica. Só que Godofredo só ficou famoso mesmo anos depois, quando em 1095, o Papa Urbano II anuncia a cruzada, o início das cruzadas, e acontece a primeira cruzada anos depois, para conquistar Jerusalém na Terra Santa, fazendo com que Godofredo abrisse
mão das suas terras, abrisse mão do seu castelo para pegar tudo e partir rumo a Jerusalém para empreender esta campanha e conquistar de vez a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Godofredo de Bulhão foi um dos grandes líderes, um dos 3 reis líderes, mas o principal líder da primeira cruzada, e ele e uma galera que se embrenhou no Oriente Médio sem ter a capacidade para isso e sem achar que ia conseguir. Um milagre acontece e em junho de 1099, 3 anos após o começo da campanha da primeira cruzada, Godofredo, lutando bravamente nas linhas de frente, conquista Jerusalém, sendo eleito pela sua coragem, pela sua bravura, pela sua liderança como primeiro rei de Jerusalém. Mas infelizmente ele morreu apenas um ano depois, sem explicações. Alguns historiadores acreditam que Godofredo foi envenenado pelos seus inimigos. Existia muita treta entre a nobreza lá no Oriente Médio durante as cruzadas. Mesmo assim, Godofredo ficou para a história como um dos grandes cavaleiros medievais, um dos principais heróis das cruzadas, ao lado de grandes nomes como o rei Baldúnio IV e um outro que vai estar aqui nessa lista. Se você quer saber mais sobre a conquista de Jerusalém e a história heróica de Godofredo de Bulhão, eu fiz um vídeo aqui no canal, vai lá assistir depois. Eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a estratégia concursos, mas eles não oferecem apenas cursos para concurso público não, cara. Se você não gosta de concurso público, mano, a estratégia tem curso para qualquer coisa que você precise fazer prova. Eles têm curso para área de policial, você quer ser policial, crescer na carreira policial? Eles oferecem cursos para você progredir na carreira. Carreira militar tem também. Carreira jurídica, cara, você quer ser juiz, seguir nessa carreira jurídica? Beleza. Ah, não quero ser juiz, eu quero ser advogado. A estratégia concursos tem curso para você passar na prova da OAB, que sem a prova da OAB você não pode exercer o seu ofício de advogado. Eles têm até cursos para preparar você para o vestibular. Então qualquer coisa que você quer fazer, quer estudar física, química, matemática, é só você clicar agora no primeiro link aqui embaixo, ir para a estratégia concursos e ver os cursos que ele tem para qualquer vestibular, para qualquer coisa. Cara, você vai passar onde quer que você precise passar. Existe uma prova entre você e o seu sonho, a estratégia concursos vai te ajudar. Os caras têm curso para tudo. Como eu falei, é o primeiro link aqui embaixo e escolhe o seu curso. E bora voltar pro vídeo. Vamos pro próximo cavaleiro da lista, William Marshall. William Marshall nasceu por volta de 1146 numa família guerreira e por isso logo cedo, aos 12 anos, ele começou seu treinamento como cavaleiro. Isso era bem comum na era medieval. Um cavaleiro, um filho de cavaleiro, começava aos 7 anos na sua profissão. No começo ele era um mensageiro de outro cavaleiro ou de um lorde e estudava as artes liberais nesse período. Depois ele viraria um escudeiro e finalmente aos 21 anos ele se tornaria um cavaleiro, se assim ele merecesse. William então se torna um cavaleiro errante que ficava viajando de lugar em lugar em busca de aventuras, de batalhas e de torneios para lutar. E ele se tornou assim bem famoso na era medieval por viajar de canto a canto participando de batalhas. E ele era descrito por vários cronistas da época que contavam as suas aventuras, as suas histórias de heroísmo e as inúmeras vitórias que ele tinha no campo de batalha. Depois de anos de aventuras, com a sua fama em alta, o rei da Inglaterra Henrique II contratou o Marshall como seu cavaleiro pessoal para defender pessoalmente o rei e fez com que ele se casasse com Isabel de Clare, uma das herdeiras mais ricas da Inglaterra. Já me perguntaram aqui no canal se havia ascensão na Idade Média. Marshall foi um ótimo exemplo de ascensão dentro da nobreza. Ele era apenas um cavaleiro e se tornou membro da família real por causa da sua bravura e da sua fama como um cavaleiro medieval. Mesmo depois da morte do rei Henrique, William continuou servindo a coroa, protegendo agora outros 4 reis ingleses. O mais famoso deles, João o Sem Terras. William, em 1215, ajudou o rei Bourbon a fazer as pazes com os barões durante a crise conhecida como a Guerra dos Barões, levando à assinatura da famosa Magna Carta. Para você ter noção de quanto William Marshall era respeitado na Inglaterra, depois da morte do João, ele foi nomeado como protetor do rei Henrique III, que ainda era uma criança, virando assim o regente da Inglaterra, enquanto o rei jovem não crescia e assumiu o trono. Assim, um cavaleiro chegou a regente da Inglaterra. Depois de anos de lealdade e heroísmo, William Marshall morreu em 1219, aos 72 anos, e é considerado até hoje como um dos maiores cavaleiros da história da Inglaterra. Vamos para o próximo grande cavaleiro da lista, William Wallace, do filme Coração Valente. William Wallace nasceu na Escócia por volta de 1270 e, diferente de outros cavaleiros, sim, ele era cavaleiro e não veio de uma família pobre, morava no campo lá, como mostra no filme. Pouco se sabe sobre a vida de Wallace, na verdade, antes das guerras de independência da Escócia. Tudo o que você vê
ou lê é uma suposição, igual ele ter matado um xerife pela morte da sua recente esposa, que a esposa foi morta pelo xerife, ele foi lá e se vingou. Isso é um mito, mas os historiadores acreditam que o cavaleiro William Wallace já tinha uma boa experiência militar, provavelmente porque ele lutava como mercenário ao lado dos ingleses, ao lado do rei inglês Eduardo I, que depois virou seu inimigo e o seu carrasco. O brasão de Wallace ainda tinha um símbolo de arqueiro, provavelmente então ele ou a sua família era de arqueiros mercenários. Bom, casado ou não com a Marianne, os escoceses estão putos com os opressores ingleses, que agora querem invadir e dominar a Escócia, então eles começam uma revolta para expulsar os ingleses dali, juntando outros cavaleiros nessa história, um deles que tá nessa lista, o que leva às rebeliões escocesas, guerras de independências da Escócia. William Wallace é reconhecido pela sua bravura e pela sua coragem no campo de batalha, lutando lado a lado com seus homens na linha de frente. A batalha mais famosa que ele participa é a Batalha de Stirling, em 11 de setembro de 1297, onde William Wallace e as suas tropas, em menor número, vencem os ingleses que os cercavam. Essa é uma das mais importantes batalhas pela independência da Escócia. Depois dessa grande vitória, William Wallace virou um grande herói escocês e o guardião do reino da Escócia, basicamente um título de rei da Escócia, por alguns anos até renunciar. Depois ele foi traído em 1305 por um cavaleiro filha da mãe, John de Mentey, que entregou ele aos ingleses. William foi julgado, torturado cruelmente e morto, fazendo dele um mártir da independência escocesa. Se você quer saber tudo sobre William Wallace, como foi essa tortura, como foi essa traição, eu fiz um vídeo aqui só sobre ele, também fiz um vídeo sobre os mitos do filme Coração Valente. Vamos para o próximo grande cavaleiro da lista, Robert the Bruce. Já que a gente falou do William Wallace, é mais do que justo a gente falar do seu grande aliado na luta pela independência escocesa, talvez o seu amante, isso é contestado, mas existe essa história, Robert the Bruce. Robert nasceu em 1274, ele era neto do 5º senhor de Annandale, um dos vários pretendentes ao trono da Escócia na década de 1290. Essa briga entre o trono escocês, né, essa briga entre os nobres pro trono escocês, resultou numa treta tão grande que eles chamaram o Eduardo I da Inglaterra para tentar resolver essa treta e ser um mediador ali. Só que o Eduardo falou assim: eu vou ser um mediador, eu vou ser um mediador tão bom que eu vou dominar todo mundo e o trono é meu. Assim, os escoceses se ferraram. Chamar o rei para ajudar a Escócia foi uma cagada gigantesca e Eduardo declara que agora a Escócia era um território inglês em 1296, fazendo com que em 1297 William Wallace, Robert the Bruce e outros cavaleiros se rebelassem contra o domínio inglês. Quando William foi brutalmente assassinado pelos ingleses, a gente já viu nesse vídeo, Robert the Bruce assume a liderança da rebelião, se tornando agora o rei da Escócia em 1306. Um filme muito bom, Legítimo Rei, conta essa história, levando a independência escocesa nos próximos anos. Junto a William Wallace, Robert the Bruce é considerado um dos grandes heróis da Escócia e um dos grandes cavaleiros medievais pela sua bravura e coragem na luta pela causa do seu povo, do seu reino, do seu país, da Escócia. Vamos para o próximo grande cavaleiro da lista, Eduardo Príncipe Negro. Eduardo de Woodstock nasceu em 1330, o filho mais velho do rei inglês Eduardo III, além de ser o príncipe de Gales. Ele era conhecido por ser o terror dos franceses, já passava machado nos franceses. E o nome Príncipe Negro vem da cor da sua armadura e escudo. Não era normal ter a armadura e escudo preto, era bem raro isso, e também não era brilhante. As armaduras não eram brilhantes e também não eram pretas, mas as armaduras do Príncipe Negro eram tingidas com um verniz preto, fazendo ele se destacar nos campos de batalha, não só pela cor da sua armadura e do seu escudo, mas porque ele lutava bravamente em algumas das mais famosas batalhas da Guerra dos 100 Anos, como na Batalha de Crécy, que aconteceu em 1346, onde ele teve uma vitória triunfante contra os franceses. A partir daí, Eduardo foi colecionando várias e várias vitórias, como na Batalha de Poitiers, em 1356, quando o próprio rei João II da França foi derrotado e capturado por ele. Só que ele tratou muito bem o rei capturado na prisão, assim como ele fazia com outras pessoas. Ele era um cavaleiro muito gentil e justo. Além de tratar bem as pessoas, Eduardo também era conhecido pelo seu generoso tratamento com os soldados. Ele distribuía ouro e títulos para os seus comandantes, além de doar grandes quantias para as igrejas, como a Catedral da Cantuária. Eduardo e seu pai, o Eduardo III, o rei, também foram os membros fundadores da Ordem da Jarreteira, uma das ordens mais importantes até hoje, que hoje é um clube importante de cavaleiros, que tem como seus membros apenas nomes renomados, como os reis ingleses e grandes autoridades no mundo. Como eu disse, essa ordem existe até hoje,
Depois pesquisa lá pra ver quem que tá nessa ordem da jarreteira, é muito doido. Mas voltando pro passado, depois da grande vitória de Poitiers, Eduardo continuou a trucidar os seus inimigos no campo de batalha, capturando em 1367, na Batalha de Nájera, um dos grandes rivais ao título de maior cavaleiro de todos os tempos. O seu rival era o cavaleiro francês Bertrand du Guesclin. E Bertrand du Guesclin perde aí o título de maior cavaleiro, porque foi capturado pelo Príncipe Negro, e depois ele foi libertado por um resgate que encheu os bolsos de Eduardo. Capturar nobres e pedir resgate era uma das formas de lucrar mais usadas nas guerras medievais. Tem vídeo aqui também, se não tiver, procura, eu vou deixar aqui embaixo. É por isso que os nobres iam lutar cheio de estandarte, com bandeira, com colar, com tabardo. Eles colocavam a sua bandeira, o seu brasão no corpo inteiro, para que quando ele enfrentasse outro nobre, o outro nobre sabia que ele era nobre e não matasse ele, mas sim capturasse. Aí, em vez dele morrer, ele pagava um resgate e tava salvo. Mas, infelizmente, Eduardo não viveu o suficiente para ser o rei, já que ele morreu de desinteria alguns anos depois, aos 45 anos, em 1376. Mesmo com a morte prematura do príncipe, Eduardo mais do que provou o seu valor como cavaleiro, e foi, na minha opinião, o maior cavaleiro da Idade Média. Se você quiser saber mais sobre o Príncipe Negro e as suas façanhas, eu já fiz um vídeo sobre ele, vai estar aqui em cima, vai estar aqui embaixo, sei lá, tem vídeo, 1 milhão de vídeos aqui no Caverna Medieval, para o seu deleite, para você se divertir muito, conhecendo a história da Idade Média, a crueldade, o sangue e também a realidade da história, não só da Idade Média, mas da nossa história em geral. Vamos pro último grande cavaleiro dessa lista, é óbvio, não podia ficar de fora, Ricardo Coração de Leão. A gente não podia deixar de fora desta lista um dos maiores cavaleiros da Idade Média, um dos maiores heróis das cruzadas, Ricardo Coração de Leão. Ele nasce em 1157 e passa sua juventude na França com a sua mãe, aprendendo francês, aprendendo muita cultura, porque sua mãe, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre ela também, vou deixar aqui, era uma grande patrona da educação, da literatura. Então, Ricardo era uma pessoa muito literada, muito estudada, e ele aos 16 anos já vira um cavaleiro, comandando as suas tropas contra o seu pai na Inglaterra. Bom, ele se torna rei depois por 10 anos, empreendendo uma das maiores campanhas das cruzadas, a Terceira Cruzada. Nessa campanha no Oriente Médio, a sua bravura e inteligência no campo de batalha lhe rendeu seu título. Por causa das cruzadas e do seu empenho e do seu desempenho nas cruzadas, ele recebe o título de Coração de Leão. E é importante a gente falar aqui que o leão nos brasões medievais não é um animal de guerra, não quer dizer que ele é furioso, feroz, guerreiro, mas sim, o leão era um animal de coragem, de astúcia, de determinação, um animal que ataca o seu inimigo olhando nos olhos dele, de frente, não por trás. Mas mesmo sendo o rei da Inglaterra, Ricardo passou a maior parte da sua vida fora do seu reino. Primeiro vivendo por vários anos no Ducado da Aquitânia, na França, como eu falei com sua mãe, onde ele aprendeu a falar francês, e depois viveu quase todo o seu reinado em campanhas, primeiro no Oriente Médio, lá nas Cruzadas, e depois tentando salvar o seu reino do declínio. Depois de vários anos lutando no campo de batalha e liderando grandes exércitos, Ricardo Coração de Leão morre em 1199, atingido por uma flecha no ombro enquanto ele estava lutando, e ele é considerado até hoje um dos maiores reis e cavaleiros da Idade Média, inspirando vários filmes, poemas, músicas e livros. Se você quer saber mais sobre o Ricardo Coração de Leão, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ele, é só clicar aqui e ir lá direto ver. Eu esqueci de algum cavaleiro? Me conta aqui nos comentários. Falou!